O paciente aqui ele já foi operado em outro serviço, ele tinha uma alteração que era um desvio septal, principalmente à esquerda, como vocês estão vendo aqui. A área zona 3 de Cotton, ela é a segunda área de maior resistência ao fluxo nasal, bem aqui em cima. Então o médico tirou aqui embaixo, porém ele não tirou aqui em cima. Aqui nós temos a região do meato médio, que não tinha uma ventilação adequada e começou a ter uma degeneração da mucosa do corneto médio. Fiz uma incisão, foi difícil, obviamente, você descolar isso, achei um plano aqui em cima e começa a ficar bem claro a região da cartilagem, a transição ósteo-cartilaginosa, que eu consigo ver bem essa região. A área mais alta aqui, a zona 3, que ela é extremamente importante em situações como sinusectomia. Então sempre é importante remover, talvez as pessoas tenham medo de tirar isso daqui, então tira esse desvio mais alto que vai melhorar principalmente a região de ventilação do meato médio, facilitando o nosso acesso aos seios paranasais. Aos seios paranasais aqui, fiz a oncinectomia, fiz uma maneira diferente agora um pouco, depois tem a bula etimoidal, ósteo acessório, basta eu comunicar o ósteo principal com o ósteo acessório, utilizando o shaver. O shaver ele é interessantíssimo porque você não esgarça a mucosa de maneira alguma. Lado esquerdo novamente, aqui estava meio flop essa concha média, estava muito instável. O outro médico já tinha aberto um pouquinho aqui. Fiz a etimoidectomia anterior e posterior, pelo menos, que eu achei que seria factível aqui nesse caso. Gosto de utilizar o Kerrison, que me dá uma segurança muito grande. Aqui é lâmina papirácea, depois tem periórbita, depois tem gordura. E aqui eu consigo ir com o shaver, consigo ver umas células etimoidais mais superiores, que é onde o pessoal tem muito medo de tirar. Se você saber o que está fazendo, não vai ter perigo. Utiliza essa técnica que é o uso de cloreta. Se você utiliza aqui, ó, tá vendo que começa a esgarçar a mucosa? Utilizando grasping forceps, então você vai utilizar aqui, ó, o shaver, porque você não esgarça a mucosa. A gente tem que brigar com os convênios. É de fundamental importância que todos os otorrinos briguem com o convênio. Não dá. Numa época que qualquer Zé Ruela tem um iPhone com pelo menos 4K na mão, e a gente não vai ter pelo menos um shaver desse para fazer as nossas sinusectomias. Então eu acho que a gente tem que brigar. Olha só, se eu deixo desse jeito aqui, vai ter o seio maxilar aqui e aqui vai ter essa abertura, vai fazer um fenômeno de recirculação. Vai te dar trabalho no pós-operatório. É como se você não tivesse operado esse indivíduo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que basicamente unir esse ósseo acessório que ficou aqui juntamente com o seio maxilar. Desse modo eu acabo evitando. Aqui é um pouquinho tirando esta região aqui, que é um pouquinho da agernase, a porção mais medial dela, e aí eu consigo acessar o seio frontal. O seio frontal que está aqui. Olha que interessante essa visão aqui. Esta visão nada mais nada menos do que lâmina papirácea que está aqui, sai a artéria etimoidal anterior e ela vai aqui para a base do crânio. O seio frontal está aqui, aqui seria a suprabular cell. A célula, a bula etimoidal, provavelmente ela estava nesta região e ela recobre a artéria etimoidal anterior. Tanto que você tem aquela técnica, que é a técnica da bula intacta, que você, mantendo ela, você sabe que a artéria etimoidal anterior ela vai estar posterior à bula. Mas no meu dia a dia eu acabo fazendo de uma vez tudo isso daqui. Quando nos deparamos com recesso supraorbitário, muito cuidado, porque às vezes ela não vai estar rente ao crânio, ela pode estar um pouquinho mais inferior, passando mais baixo e muitas vezes descente. Então cuidado com isso daí, por isso que a avaliação tomográfica é de extrema importância. E é isso, eu acho que o paciente, eu resolvi tirar uma parte, né, que eu falei que estava um pouquinho mais instável da concha inferior. Essa aqui eu acho que é o que esse paciente merecia de cirurgia. Não precisava fazer esfenoide, não tinha alteração de esfenoide, nada do tipo. Então ficou bem aberto, frontal aberto. Aqui tem uma concha paradoxal, ela fazia isso aqui, a concha média dele, ó, fazia uma curva para dentro aqui. O que eu fiz? Eu basicamente só tirei essa porção mais inferior no intuito de melhorar ainda mais a ventilação